Salve, rapaziada, dando início ao nosso segundo boletim informativo de hoje. Peço desculpas aí, peço perdão, o vídeo tá indo ao ar aqui com cerca de uma hora e meia de atraso, mas por um motivo importante, né? A gente estava acompanhando a coletiva de imprensa concedida agora há pouco pelo atual presidente do Clube Associativo do Vasco, Pedrinho, e uma coletiva, cara, que para mim esclareceu muitas coisas. Apesar do Pedrinho ali não poder ter respondido vários assuntos relacionados à SAF, eu acho que ficou evidente alguns fatos ali que a gente vai discorrer aqui no nosso vídeo de hoje. Então, peço que vocês acompanhem esse vídeo, que é muito importante, tá? É muito importante. A gente vai tentar aqui esclarecer, fazer um resumo para vocês e tocar em alguns pontos aqui que, para mim, deixaram claro ali que existe uma rota de colisão muito grande entre o Pedrinho, que representa o Clube Associativo, e a 777 Partners, que representa a SAF do Vasco. Então a gente vai enumerar aqui algumas evidências que ficaram claras aí nessa coletiva de imprensa. E também, óbvio, vamos falar um pouquinho aí sobre o futebol do Vasco, né? O Vasco tem um jogo marcado para esse sábado em São Januário, e vamos falar um pouquinho também sobre a busca aí pelo executivo de futebol e também por contratações. Então, primeira coisa, convidar todo mundo a acompanhar, assistir o vídeo até o final. Quem tiver interesse aí em saber um pouco mais sobre a coletiva, então acompanhe até o final. Convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família por aqui. E quem ainda não deixou o like, né? É importante seu like, seu joinha lá embaixo, para que esse vídeo possa ser aí compartilhado pelo YouTube ainda mais vezes aí para outros torcedores do Vasco. Então, quem puder, deixa o joinha aí para fortalecer, né, o nosso trabalho aqui na plataforma do YouTube. Beleza? Então vamos dar início ao vídeo falando sobre a coletiva, né? Que eu acho que é o principal aqui desse vídeo de hoje. Depois a gente fala um pouquinho de futebol, que também tem alguns assuntos importantes. Mas o Pedrinho, ele já começa a coletiva hoje, né? Falando ali sobre herança maldita, né? Que é algo que é impressionante, mas todo novo presidente que assume o Vasco, não tem como, cara, não tem como. Os caras não conseguem não se referir às gestões passadas, né? O Pedrinho já começa a coletiva falando: assumiu o Vasco, a dívida era de 700 milhões, quando eu assumi em 60 dias, nenhum real do que essa dívida que a gente tem hoje vem da minha gestão. Já começa ali a coletiva tentando se defender, tentando passar para o torcedor que nada que tem no clube é culpa dele, e realmente não deve ser, até porque ele acabou de assumir, mas essa necessidade de sempre querer olhar para o passado, culpar o passado, é algo que, cara, para mim, só prejudica. Eu acho que você, quando assume um cargo tão importante como esse, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para o que você vai fazer, enumerar ali quais são os seus projetos. Não vi o Pedrinho aí falando muito de projeto, não vi o Pedrinho falando muito aí do que ele pretende fazer, a não ser ali sobre as questões do futsal e do basquete, né, que eles estão tentando ali resolver. As pendências, né? O futsal do Vasco aí, ele vai tentar colocar na liga, né? Na primeira, lá, enfim, no Campeonato Brasileiro de Futsal. E o basquete ali, ele falou um pouco sobre o basquete de base. Acho que isso aqui a galera que acompanha o futebol não tá muito ligada, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos. E, cara, eu acho que a grande tônica da coletiva hoje foi perguntas sendo feitas pro Pedrinho. E na hora do Pedrinho responder essas perguntas, ele falava: não posso falar, não posso entrar nesse assunto, isso é algo que não pode ser dito em relação à SAF do Vasco, né? O Pedrinho, ele foi perguntado sobre várias coisas ali focadas, né, em relação à SAF, e na grande maioria dela, digo aqui, cara, talvez 90% ou 95% dessas perguntas que as pessoas buscavam detalhes ali do acordo, de como estão as coisas ali em relação ao futebol, o Pedrinho falava: não posso entrar nesse assunto, por questões contratuais, né? Por questões ali do contrato que foi feito entre o Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco, com a 777, não permitirem ao presidente do Clube Associativo entrar nesses assuntos. Então, vários momentos ali da coletiva, o Pedrinho simplesmente falava, ele ria até, né? Ele fica até constrangido, ele fica até, coitado, ele fica até, não tô aqui querendo passar pano pro Pedrinho, mas ele não tinha o que fazer, porque se ele fala sobre o assunto, ele arruma um processo pro Vasco.
a 777 pode processar o clube associativo. Então o Pedrinho ali, em certos momentos, ele basicamente ele olhava pro pessoal da imprensa que estava lá e falava, ó, desculpa, nesse assunto eu não posso entrar, né? Eu não posso falar. No começo da coletiva também ele foi perguntado ali sobre um convite que ele recebeu lá atrás, ano passado, da 777 para assumir um cargo executivo no Vasco. E ele fala assim, realmente recebi esse convite, mas foi um convite que não foi para frente. Foi um convite que no final eles realmente não chegaram com uma proposta e aí eu acabei decidindo, né? Acabei definindo ali que buscaria ser o presidente do Vasco. Então o Pedrinho ali realmente teve ano passado um convite, né? Ele chegou a receber ali um telefonema ou enfim, uma ligação ali para ele assumir algo dentro da 777, né? Dentro da SAF do Vasco, mas parece que isso aí acabou não evoluindo. E aí o Pedrinho, em vários momentos, ele perguntado sobre os processos da SAF, sobre como ele pode atuar hoje em relação a 777, ao futebol do Vasco. E a primeira coisa que o Pedrinho já fala eu não participo em processo nenhum. Em nada que acontece dentro do futebol do Vasco, eu sou consultado, ele fala, eu até tentei de certa forma me oferecer, ele fala ali que ele gostaria muito de ajudar, ele está disposto a ajudar. O Pedrinho fala em todo momento que ele, se for um pedido da 777, ele vai querer ali poder, né, passar sua experiência, passar tudo que ele conhece de Vasco, mas ele fala que até o momento nada, inclusive nunca houve um convite por parte da 777 ou dos executivos, né, do Lúcio Barbosa, enfim, do próprio Alexandre Matos, ao Pedrinho para ir no CT, conversar com o jogador. Inclusive, cara, em certo momento da coletiva, o Pedrinho é perguntado o que ele achou das contratações, o que ele achou da eliminação do Vasco no Campeonato Carioca, e olha que absurdo, o Pedrinho não pode comentar, nem comentar do futebol do Vasco o Pedrinho pode, porque estaria quebrando uma cláusula contratual. É complicado, né, cara? E aí o Pedrinho, ele vai para um âmbito um pouco diferente. Nessa hora da entrevista, o Pedrinho, ele acaba, na minha opinião, demonstrando que existe uma rota de colisão. Porque o Pedrinho fala, agora, já que eu não posso participar, já que eu não posso opinar, já que eu não posso ajudar o futebol, né, a SAF do Vasco, o que a gente vai fazer é fiscalizar. Porque, lembrando, o clube associativo, ele tem 30%. Ainda de tudo que é em relação ao futebol do Vasco. O clube associativo tem 30% e a 777, em teoria, quando pagar, né, os 700 milhões que tem em contrato, ela teria direito a 70%. Ainda não tem, porque não pagou ainda todos os aportes. E aí o Pedrinho falou, a gente vai fiscalizar tudo que a gente puder estar em cima, puder aí estar analisando, a gente vai estar fiscalizando, que é o papel realmente do clube associativo nesse momento como sócio minoritário. E aí vem a pergunta, Pedrinho, você pode apontar erros que estejam acontecendo nesse momento dentro da SAF do Vasco? E aí o Pedrinho, ele, obviamente que ele não pode responder isso por cláusulas confidenciais, mas ele dá uma risada, ele demonstra que realmente existem coisas ali erradas acontecendo, né, entre aspas, não dá pra gente cravar aqui, mas para mim ficou bem evidente ali que realmente nesse momento o que está sendo feito análise minuciosa desse contrato. Eu tenho certeza que o corpo jurídico que suporta aí o Pedrinho, né, que dá ali todo o suporte ao Pedrinho, está analisando tudo que tem nesse contrato para poder achar erros, para poder achar coisas que a 777 não está cumprindo em relação ao contrato que foi feito com o Vasco há 2 anos atrás. E aí, enfim, ele continua falando, né? Ele fala muito também da reforma de São Januário. Ele não prometeu, mas ele falou, ó, não estou prometendo, mas a intenção é que as obras da reforma de São Januário comecem ainda esse ano, provavelmente no último semestre aí de 2024. Ele falou que a obra ela deve demorar entre 2 anos e meio ou 3 anos. Para mim vai demorar mais, tá? Quando você bota aí um projeto entre 2 anos e meio e 3, a tendência é que demore no mínimo 4. A gente sabe como é que é obra, a gente sabe que acaba aparecendo muita coisa, mas o Pedrinho aí falou que tá muito motivado. Parece que os trâmites ali na Câmara de Vereador
estão indo mais rápido do que a gente imaginava. Esse mês de abril agora teremos mais coisas acontecendo, então ele está realmente bem motivado em relação a isso. Mas, cara, para mim, que acompanhei agora a entrevista coletiva, eu vou até depois assistir de novo, convido a quem não assistiu a assistir, a gente vai botar para vocês na íntegra amanhã de manhã aqui no nosso canal. Cara, eu acho que ficou evidente, claro, que, primeiro, não há diálogo, não há conversa entre clube associativo, entre o Pedrinho e a 777 Partners. Isso está completamente claro e evidente, transparente para todo mundo, que o Pedrinho não tem nenhum tipo de voz, mesmo tendo 30% dos direitos da SAF vascaína. Segundo, eu acho que ficou evidente também que o Pedrinho, insatisfeito com a atual situação, não contente em não poder opinar e não poder ajudar, eles estão procurando erros. Eles estão, obviamente, procurando aí, nesse momento, erros no contrato, erros que a 777 vem cometendo, e possíveis coisas erradas que estejam acontecendo dentro da SAF do Vasco, por exemplo, atraso de parcelas de aporte, não cumprimento de regras contratuais, e caso esses erros venham ser encontrados ou no contrato ou em coisas que a 777 não vem cumprindo, pode ser que a gente tenha aí algum tipo de briga judicial, né? Pode ser que o Pedrinho, o clube associativo, o corpo jurídico do Vasco aí tente de alguma forma entrar nessa briga, nessa rota de colisão com a 777 para, quem sabe, tirar a empresa americana do clube. Vai acontecer hoje, amanhã, semana que vem, daqui a um ano? Irmão, só o tempo vai dizer. O que eu posso falar para vocês eu tenho conhecimento que hoje, dentro do Vasco, do clube associativo, existem muitos conselheiros, muitas pessoas importantes que antes, aqui ó, era porrada entre as partes, entre grupos totalmente distintos, grupos que não falavam a mesma língua, e essas pessoas estão começando a se entender, essas pessoas estão começando a entender que, se não houver uma união, se não houver algum tipo de consentimento que o Vasco tem que ser colocado em primeiro lugar, a 777 vai continuar fazendo as coisas que vem fazendo nesse momento. Então agora é aguardar. Vai sair um balanço financeiro da SAF, da 777, agora no final do mês de abril. Esse balanço, eu acho que ele vai trazer à tona aí algumas coisas importantes que a gente vai analisar. Vou trazer uma pessoa aí especialista nessa parte financeira para analisar o que a gente pode tirar, né, desse último ano de SAF do Vasco. E eu acho que outra coisa que vai dizer muito o aporte que tem que entrar no Vasco esse ano, que são 270 milhões de reais. Ano passado, quem se lembra, a 777 não conseguia pagar os 120 milhões, atrasou 2 meses, e parece que o aporte que foi pago de 120 milhões no ano passado, ele foi pago em 3 parcelas, ou seja, algo muito estranho, né? Algo muito estranho para uma empresa que se diz bilionária, que está tendo problemas sérios em todos os clubes que ela administra, está tendo problemas no Hertha Berlim da Alemanha, caiu com o Hertha Berlim para a segunda divisão. Segundo informações, lá nos Standard de Liège da Bélgica, tem 3 meses de salários atrasados, jogadores saindo, pedindo rompimento de contrato. Na Austrália, que eles têm um clube, parece que não cumpriram ainda com o pagamento prometido de 100 milhões de dólares lá do aporte do Melbourne Victory. Estão tendo problemas também em outros âmbitos, não só no futebol. Então, cara, tanto é que saiu uma reportagem gigantesca nos Estados Unidos, no New York Times, que é o maior jornal no mundo, falando aí sobre essas situações polêmicas envolvendo a 777. Então eu acho que os próximos meses vão dizer muita coisa. Eu acho que muita coisa vai aparecer, tá? Eu acho que muita coisa vai acabar aparecendo, e aí a gente vai entender se vai realmente existir uma intenção do clube associativo em tentar romper esse contrato de forma amigável ou de forma judicial, ou se a gente vai seguir aí na mão das 777. Agora, falar um pouquinho de futebol. Vasco vai a campo nesse sábado, amistoso contra o Volta Redonda. Amistoso esse que vai ser aí, mais uma vez, visando, né, a preparação para o Campeonato Brasileiro. Na outra semana o Vasco tem mais um amistoso contra o América Mineiro, e aí a gente vai seguir aí, né, vendo o que o Ramon pretende fazer para poder conseguir aí melhorar, né, o Vasco aí, que foi eliminado do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Em relação ao mercado da bola, a tendência é que o Vasco anuncie aí o novo executivo de futebol até o início da próxima semana, né? Muitos nomes aparecendo. Rui Costa, do São Paulo, ontem aí apareceu como uma outra opção. Tem o Lucas Andrino, do São Bernardo. O fato o Vasco nesse momento trabalha aí nos bastidores para poder acelerar esse processo de contratação do executivo, porque a janela de transferências aí, de contratações de jogadores, vai
se abrir daqui a 5 dias, né? Hoje é dia 27, abre no dia 1º de abril. E em relação a contratações, eu sei, conversei com pessoas de dentro lá do Vasco, todas elas falam que o Ramon e o Lúcio Barbosa já começaram negociações, né? Já estão aí agilizando aí para que o Ramon possa contar com jogadores aí na primeira semana de abril, né? Jogadores que possam estar chegando ao Vasco já na primeira semana de abril. Então é isso, aguardar, esperar, torcer para que essa coletiva de hoje aí ela possa trazer, né, para os vascaínos algum tipo de transparência e enfim, talvez uma motivação que as coisas possam mudar. O Pedrinho, ele fecha a coletiva falando: eu vou corrigir o Vasco, eu vou dar um novo rumo ao Vasco. Então eu acho que é um recado, eu acho que o que o Pedrinho quis passar com essas duas frases, que ele vai corrigir o Vasco e que ele vai dar um novo rumo para o Vasco, e que ele está dando um recado, primeiro, para as pessoas que sempre, enfim, usaram o Vasco lá atrás, usando o Vasco como cabide de emprego, roubando o Vasco, né, como acontecia antigamente. Isso não vai mais acontecer. Acho que é um recado que ele dá para essa galera da política antiga, e ele também dá um recado para 777, na minha opinião, falando: eu vou dar um novo rumo, eu vou dar aí novos ares para o Vasco da Gama. É a minha forma de ver. Quem pensa diferente, deixa nos comentários, e mais uma vez, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!